Olá, gente querida! Hoje é o dia 22 de outubro, sexta-feira da 29ª semana do Tempo Comum. A Igreja hoje também celebra a memória facultativa de São João Paulo II. O Tempo Comum é o tempo litúrgico intermediário no calendário da Igreja Católica entre o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. Depois que se conclui o ciclo do Natal, começa então o tempo comum para o período da Quaresma, da Páscoa, e se retoma depois da festa de Pentecostes. Assim temos 2 blocos de semanas, perfazendo 34 semanas do tempo comum. É um tempo muito marcado pelo seguimento de Jesus, pelo discipulado, aprendendo com o Mestre, como ele prega a palavra de Deus, os milagres que ele faz, as curas, libertações. É de fato o tempo do seguimento e do discipulado. No dia de hoje nós temos como texto do Santo Evangelho Lucas 12, de 54 a 59. Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. Quando sentis soprar o vento sul, logo dizeis que vai fazer calor, e assim acontece. Hipócritas, sabeis avaliar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis avaliar o tempo presente? Porque não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, estás indo com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto ainda está a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e o oficial de justiça te jogará na prisão. Eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, como é facilmente perceptível, o texto do Santo Evangelho hoje tem 2 blocos muito distintos. Os versículos 54 até o versículo 57, a temática principal aqui é discernir os sinais do tempo presente. E, finalmente, os versículos 58 e 59, cuja temática é saber o que é justo. Discernir aquilo que é justo. Jesus começa dando 2 exemplos da meteorologia. São sinais cósmicos, sinais da natureza. Ele começa dizendo: olha, se soprar o vento do sul, vocês logo dizem, vai fazer calor. Exatamente porque ao sul de Israel está o deserto do Negev. Então, se vem um vento do sul, do deserto do Negev, esse vento é extremamente quente. Então, vindo o vento do sul, todo mundo sabe, vai fazer calor. Também, quando vem uma nuvem vinda do ocidente, isto é, do oeste, do mar Mediterrâneo, logo se diz, vai chover. No ocidente de Israel está o mar Mediterrâneo. Quando se forma uma nuvem no Mediterrâneo, há uma grande probabilidade de chuva, por causa da umidade e também do contraste com o calor. Jesus então começa com estes 2 sinais cósmicos, estes 2 sinais da natureza, estes 2 sinais da meteorologia,
Uma nuvem que vem do oeste geralmente é sinal de chuva. O vento que vem do sul normalmente é sinal de calor. Jesus parte então deste elemento para dizer: engraçado, vocês sabem discernir todos os sinais da natureza, mas vocês não são capazes de interpretar corretamente os sinais do tempo presente. Aqui está então o grande dilema para a geração dos discípulos e discípulas de Jesus. O que é que está em jogo? A temática do discernimento. Está em jogo a temática da inteligência, do entendimento. E vocês sabem que o entendimento ou a inteligência é um dom do Espírito Santo, é um dom efuso sobre todos nós, derramado sobre todos nós. Temos então a primeira dificuldade. Não sabemos discernir os sinais dos tempos e também não temos entendimento e inteligência suficientemente para compreender o que está acontecendo ao nosso redor. E isso, de fato, acontece nos diversos níveis dos processos sociais. No nível social, no nível econômico, no nível político, no nível cultural, no nível religioso. Ultimamente, a Igreja tem nos ajudado a compreender uma coisa: o método de análise destes fenômenos não é um mero método sociológico. Nós olhamos para estes fatos como os profetas olham. Nós já olhamos com o olhar da fé. Quando Amós, ou Oséias, ou Isaías, ou Jeremias tinham que interpretar um fato político, um fato social, algum acontecimento grave do seu tempo, o profeta sempre olhava com o olhar da fé. Não é que você vai fazer uma análise sociológica e depois coloca a sua análise à luz da fé. Não. O profeta, o homem de Deus, interpreta os fatos da história já com o olhar da fé. E aí, de fato, temos muitos elementos que estão acontecendo ao nosso redor. A problemática da pandemia, por exemplo. Temos que ter uma leitura clara, objetiva, com o mínimo de racionalidade, uma leitura com objetividade, uma leitura que lance luzes sobre a resposta da Igreja a estes grandes desafios. No nível político, por exemplo, no Brasil, teremos, dentro em breve, a apresentação oficial do relatório da CPI sobre a Covid-19. No nível econômico, nós temos problemas graves com inflação, por exemplo, acima de 10%, e isso atinge diretamente os pobres. Há um processo de pauperização. No nível social, é exatamente isso que devemos observar. O nível de empobrecimento da população, o nível de pauperização. Nós temos, no nível cultural, no nível religioso, processos gritantes de secularização, processos de todas as ordens no nível cultural que geram uma sociedade cada vez mais distanciada de Deus, com famílias fragmentadas, com valores que são valores, na verdade, contra-valores, contrários aos grandes valores do Evangelho. Jesus então diz: olha, é preciso ter discernimento, entendimento, sabedoria para compreender não somente os sinais da meteorologia, mas ter este discernimento, esta inteligência que provém do Espírito, este entendimento que é dom do Espírito Santo, para compreender o que está acontecendo ao nosso redor. Finalmente, os versículos 58 e 59 são, na verdade, um comentário sobre a expressão "o que é justo". Ora, nós sabemos o que é justo. Se soubermos ou se sabemos o que é justo, não é preciso deixar o processo se estender e chegar às mãos do juiz.
com o senso de justiça cristão, com este senso de justiça cristão, sabendo o que é justo, não precisamos levar as causas aos juízes, porque nós mesmos sabemos fazer justiça. Nós mesmos podemos buscar reconciliação, buscar um caminho que seja um caminho de equidade, de equilíbrio, que sirva para todos e seja uma resolução do conflito de modo digno, de modo honesto. Então percebam como a fé cristã também tem implicações éticas, implicações sociais, implicações econômicas, implicações culturais. É muito interessante, então, fazer a leitura de fé sobre os fatos da realidade, sobretudo como fazem os profetas da Sagrada Escritura. Não sejamos somente capazes de ler os sinais da meteorologia. É muito importante aprender a ler os sinais da história, os sinais dos fatos que estão ao nosso redor. E fazendo assim, a Igreja pode dar uma resposta muito mais ousada, muito mais criativa a estes grandes embates, a estes grandes desafios. Muitas vezes a gente fica baratinado, fica patinando, não consegue dar o passo, não consegue propor nada, não consegue fazer nada como resposta aos grandes desafios, exatamente porque nos falta uma capacidade mais profunda de compreensão. É preciso compreender estes fatos por dentro, lê-los com objetividade, com profundidade, tomar a contribuição de cientistas, de pessoas que pesquisam estes fatos, para que possam lançar luzes e assim a Igreja tenha maior clareza. As análises de conjuntura são importantes, mesmo que sejam parciais, mas são importantes porque nos ajudam a termos uma aproximação, uma leitura aproximativa dos fatos da realidade que estão ao nosso redor. Peçamos ao Deus da vida que Ele nos dê o dom do Espírito Santo, não somente para lermos e interpretarmos os grandes valores e os grandes desafios da história, mas também, depois desta leitura feita na luz do Espírito Santo, pelo dom do entendimento, pelo dom da sabedoria, pelo dom da inteligência, nós todos, como Igreja, possamos dar respostas efetivas, substanciais, práticas, contundentes a estes grandes desafios, aos grandes problemas que a história nos oferece. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Recorde que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.